o que deu origem a essa dívida dos estados e por que, no nosso entender, ela é nula. Tudo começa lá na época do Fernando Henrique Cardoso. Ele queria privatizar tudo, vocês lembram? As privatizações acabariam com a dívida pública do Brasil, que na época era uma pesada dívida externa, e o Brasil tinha, se não me falha a memória, cerca de 30 bilhões de dólares de reservas internacionais. Hoje nós temos cerca de 400 bilhões de dólares de reservas internacionais, uma situação muito diferente. E daí o Fernando Henrique começou a privatizar as coisas, foi lá a Vale do Rio Doce, privatizou o que podia e começou a forçar os estados a privatizarem também os seus bancos, instrumentos de desenvolvimento e de financiamento fora das mãos do capital financeiro. E nessa tarefa de forçar estados a vender os seus bancos, ele renegociou e assumiu a dívida dos estados. Naquela época, a dívida dos estados era de 111 bilhões e 18 milhões de reais. Pois muito bem, minha gente, nós já pagamos para essa dívida 277 bilhões de reais e ainda estamos devendo, segundo o governo federal, 476 bilhões. Então, uma dívida de 111 bilhões e 18 milhões se transforma em 753 bilhões de reais, com a parcela de 277 já paga e o que remanesce, que segundo o governo federal é 476 bilhões de reais. Mas quando o governo federal assumiu aquela dívida, é evidente que ela passou a ser paga com a receita do governo federal, que é a receita dos contribuintes, dos impostos, das taxas. A receita da União é só isso. Então a população estava pagando essa dívida, pagou essa dívida. E o governo federal insiste em cobrar novamente dos estados, através de uma renegociação, submetendo esses juros absurdos das taxas Selics, que são definidas pelo Copom e pelo Banco Central, e que são as mais altas do planeta Terra. Um verdadeiro esbulho em relação aos juros que são normais no mundo inteiro. Nós estamos hoje com 19,75%, enquanto que a segunda taxa mais alta do planeta, que é a da Rússia, é 2,8%. Então, minha gente, nós pagamos essa dívida, nós, contribuintes brasileiros, quando o governo federal assumiu a dívida dos estados. E agora ele quer cobrar de novo, e nós é que pagaremos de novo, dos estados, tentando com isso forçar a privatização da economia e colocar obstáculos à manutenção do Estado Social. Ele quer a privatização da educação, a privatização da saúde, a privatização do sistema prisional, a privatização das aposentadorias, o fim da consolidação das leis de trabalho. É a supressão do Estado Social por um Estado de livre comércio. Coisas do Milton Friedman, que trabalhou lá no Chile na época do Pinochet e da escola de Chicago. Esta era a proposta do Fernando Henrique. E com isso ele dizia que pagaria a dívida nacional. Não pagou nada. A privatização dos bancos foi também nesse caminho. E agora o governo federal quer impor, além do pagamento de uma dívida nula, porque já foi paga pelo contribuinte uma vez quando o governo federal assumiu, que é impor ao governo federal para renegociar ou dar um prazo maior para pagamento dessa dívida, que é nula de pleno direito. Ele quer impor aos estados federados do Brasil, que têm autonomia, estão no mesmo nível da União, na hierarquia da nossa Constituição, junto com os municípios, é uma característica do sistema brasileiro. Ele quer impor privatizações. E o artigo 85, parágrafo 2 da Constituição, estabelece como crime de responsabilidade todo ato do presidente da República que atente contra o livre exercício dos poderes constitucionais das unidades da federação. E os governadores estão frouxamente, sem entender bem o que está acontecendo, por
parte de alguns e por uma absoluta corrupção de comportamento por parte de outros, vendendo e aceitando a privatização de coisas que não precisavam ser privatizadas. Por exemplo, quem quer ser universal canta a sua aldeia. Aqui no meu Paraná, nós temos a Sanepar e a Copel, a empresa de águas e tratamento de esgoto, a empresa de energia, que são exemplos de eficiência no país, de rentabilidade e de eficiência. Pois bem, o nosso governador está vendendo essas empresas, privatizando. E elas, privatizadas, ao invés de apoiarem a iniciativa privada, a industrialização, os empreendimentos dos empreendedores de qualquer natureza, elas passam a ser geradoras de lucro. Elas vão cobrar pela energia, pela água e pelo tratamento de esgoto o máximo que puderem retirar da população e da economia. Isso, a médio prazo, ou quase imediatamente, paralisa o crescimento da economia do Estado. Foi o que aconteceu na Califórnia. A privatização levou ao aumento dos ganhos, o aumento dos ganhos levou a uma diminuição de investimento e aumento das tarifas, e de repente apagou a Califórnia por falta de investimento em função da ganância da estrutura privada no domínio do sistema elétrico. Minha gente, eu acho que ficou bem claro. Os governadores não deviam aceitar esse pagamento da dívida. Ela tem que ser devolvida em relação ao que já cobraram. Os 277 bilhões de reais que já foram cobrados devem ser devolvidos. E os 477 que eles pretendem cobrar desse total absurdo de 753 bilhões de reais devem ser paralisados. E nós, com isso, teríamos condição de retomar o desenvolvimento no Brasil. Vamos converter essa obrigação nula de pleno direito em investimentos por parte dos estados na infraestrutura, fazendo com que a roda da economia se restabeleça, que se restabeleça o círculo virtuoso do crescimento econômico. Essa é a primeira alocução, a minha primeira participação nesse período que eu me propus, junto com o economista Assis, que trabalha comigo no meu gabinete, um dos grandes economistas do Brasil, a fazer sugestões para a retomada do desenvolvimento fora desse entreguismo. O governo realizou um projeto de privatização de tudo, internacionalização da economia, num liberalismo econômico que acaba com o Estado social. O Estado que tem responsabilidade com a natureza, que tem responsabilidade com o trabalho, que respeita as minorias. É uma loucura que já está sendo derrotada no mundo inteiro, e eu repito aqui, com o Brexit da Inglaterra, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, a derrota do primeiro-ministro que queria mudar a Constituição na Itália. E este modelo quebrou a Grécia, dificulta a vida da Itália, da Espanha, de Portugal, e nós não podemos entrar nesse jogo. Então, a intenção dessa participação, que vai ocorrer praticamente todo dia com um capítulo novo no Face Live, é abrir os olhos dos governadores, dos senadores e dos parlamentares sobre a nulidade absoluta dessa dívida e o que estão tentando fazer com essa financeirização de uma dívida que não existe, com juros absurdos fixados pelo Copom e pelo Banco Central, na mão dos rentistas e da banca privada. Por que o Senado e o Congresso Nacional não resistiram a isso? Vem aquela conversa, não, mas o que a Dilma fez não deu certo, temos que fazer outra coisa. Não, não é assim. A Dilma errou muito. Eu, por exemplo, fui um dos grandes opositores da política econômica do Lula e da Dilma no Senado da República. Mas este erro é a retomada dos erros do Fernando Henrique. E vocês lembram que, na verdade, o PT só cresceu no Brasil em função do desastre absoluto que foi a política econômica do Fernando Henrique Cardoso, que agora parece que querem retomar com o apoio da mídia, dos grandes capitais e dos interesses geopolíticos de outros países. E daí vai minério, vai Petrobras, vai Previdência, vai saúde, educação, tudo para a iniciativa privada, criando um país de marginalizados e de ricos, que tudo podem, e de pobres que mal conseguem viver com um salário de escravidão.